A gente não para porque a informação não para, né, Razan? O Corinthians está atento, né, ao mercado e também preocupado em relação ao Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, apesar de não ser o titular, né, do Corinthians, né, todo mundo sabe, claro, o titular, super titular é o Cássio. O Carlos Miguel, todas as vezes que entrou, acabou se destacando. Todas as vezes em que ele atuou com a camisa do Corinthians, ele acabou chamando a atenção de forma positiva. Aliás, né, são 7 jogos com a camisa do Corinthians, ele nunca foi derrotado, né? O Corinthians nunca perdeu com o Carlos Miguel no gol. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. O Carlos Miguel recebeu algumas sondagens, né, algumas procuras, né, do futebol europeu, Espanha, Grécia, Inglaterra, enfim, alguns países, né, que alguns times de alguns países da Europa procuraram o Carlos Miguel. E também alguns clubes do Brasil, tá? Eu não consegui confirmar a informação, mas o Neto, né, apresentador do programa Os Donos da Bola, disse que o Flamengo havia procurado o Carlos Miguel. Eu fui investigar isso no Corinthians, não confirmei a questão do Flamengo, mas o Corinthians falou que, né, pelo que eu apurei com as fontes, o Corinthians está atento ao mercado, né, às procuras em relação ao Carlos Miguel, e estipulou um preço de venda para quem quiser contratar o jogador. O Corinthians não vende o Carlos Miguel por menos de 8 milhões de euros, tá? Cerca aí de 42 milhões de reais. Então, esse é o valor, né, que o Corinthians vai exigir para liberar o Carlos Miguel. O Corinthians acredita que ele pode sim estar sendo preparado para ser o substituto do Cássio quando o Cássio parar. Bom lembrar que o Carlos Miguel, inclusive, já pegou pênalti, né, com a camisa do Corinthians, e o Corinthians está bem atento, não está querendo, claro, negociar o seu goleiro, mas se pintar muitas procuras e até propostas, o valor é esse, 8 milhões de euros. Lembrando que o Corinthians renovou com o Carlos Miguel, tem contrato até o fim de 2025, e o Timão tem 80% dos direitos econômicos do jogador, Razan. Cerca de 42 milhões de reais, é isso? Isso, exatamente. 42 milhões de reais, então, o Corinthians pedindo, caso alguém chegue ali, você que está interessado, está olhando o goleiro Carlos Miguel, aí você está no feriado, pensando num goleiro no mercado da bola, já sabe mais ou menos os parâmetros para começar uma negociação, né, Sam? Mais de 2 metros de altura, viu, Razan? 2,04, né? O homem é alto mesmo. E até a torcida corintiana, viu, Razan? Acredite nisso. Tem uma boa parcela da torcida corintiana, eu sei que eu tenho esse feedback, né, esse contato direto com eles, que já pedem o Carlos Miguel titular na próxima temporada, viu? Ele realmente agrada bastante, fez ótimas defesas, né, quando jogou no gol do Corinthians, né? Pegou pênalti, enfim, é um goleiro realmente que tem potencial, né? Além da envergadura, né? O tamanho do Carlos Miguel. E se alguém quiser contratar, tá aí o valor aí que o Coringão está pedindo no mercado. Os números e os detalhes das informações estão na coluna do Samir Carvalho. Você pode ler com mais detalhes aqui no All Sport. Carlos Miguel, então, pode ser um sucessor do Cássio, é visto dessa maneira de forma natural para o futuro. Agora, a responsabilidade desse sucessor do Cássio, claro que cada um com a sua proporção, mas deve ser tão difícil quanto para quem teve que encarar o São Paulo pós-Rogério Ceni. Não vai ser fácil, PVC. Não tem dúvida, mas o Carlos Miguel está pronto. Me parece muito diferente da sucessão do Rogério Ceni com o Denis e da sucessão do Marcos com o Bruno. O Carlos Miguel é um jogador que tem uma postura, tem a estatura de goleiro do Corinthians, e eu não estou falando dos 2 metros de altura. Ele tem pinta de goleiro do Corinthians. E ele está sendo preparado emocionalmente, inclusive, mentalmente, para ser o sucessor. O Corinthians tem que cuidar dessa sucessão, porque o Cássio, infelizmente, não vai durar para sempre, como nenhum de nós. Então, o Carlos Miguel é um goleiro do Corinthians. E outra coisa, assim, o Flamengo não precisa contratar um goleiro depois de ter contratado o Santos, ter contratado o Rossi e ter colocado o Matheus Cunha para jogar. Pois é. Agora o Rossi é o titular. É isso que chama atenção, porque o Rossi ficou muito tempo até ter oportunidade, né, PVC, no Flamengo. Foi estranho essa gestão de goleiros do Flamengo, não te parece? Me parece. Outro ponto, o Carlos Miguel não é por ser negro, é pelo tamanho, pela imposição que ele tem. Ele lembra o Dida.
E não estou dizendo da discussão técnica, porque o Dida foi um fenômeno. Se você me perguntar, não. Você não está perguntando, então eu vou responder. Eu vou dizer do meu ponto de vista. Dos 3 grandes goleiros da geração 2002, Marcos, Rogério e Dida, para mim, no ápice, o melhor foi o Marcos. Só que o ápice do Marcos foi desse tamanho aqui. A maior carreira com o maior talento foi o Dida. E outro ponto, o Cássio pode ser o maior goleiro da história do Corinthians, mas o maior goleiro da história do Corinthians é o Cássio, mas o melhor goleiro da história do Corinthians é o Dida. O Dida foi melhor goleiro do que o Cássio, embora o Cássio seja um extraordinário goleiro. O Dida é um fenômeno como goleiro. E o Carlos Miguel pode ser o sucessor do Cássio com uma postura que me lembra o Dida. Eu não sei se o PVC foi goleiro naquela escola que ele frequentou, que ele falou ontem, mas ele tá bem no assunto. Por quê? Porque eu sou amigo do Fábio Costa. Outro dia, tomando um café com ele falou para mim que o Dida é o melhor, tecnicamente, de todos os goleiros do Corinthians. E ele coloca o Dida entre os maiores goleiros que ele viu, acho que no top 3 dele. Na história. O Fábio Costa rasgou elogios ao Dida de maneira técnica, assim, absurda. Samir, olha só, para você desempatar qualquer coisa. O Milan foi campeão da Champions League numa decisão por pênaltis que tinha Dida contra Buffon. E o Dida ganhou. Nossa, verdade. É isso, só isso. Apenas isso. E o Dida era aquele cara gelado, né? Homem de gelo. Parece que não sentia nenhuma pressão, Samir. E recebeu elogios do Fábio Costa que em 2002 muita gente esquece, mas se não fosse o Fábio Costa, o Santos não ia sair da fila naquele ano, não. Ele fechou o gol. Eu coloco o desempenho do Fábio Costa como o do Rogério Ceni contra o Liverpool, do Cássio contra o Chelsea e aquele do Fábio Costa contra o Corinthians, né, no gol do Santos. E ele rasgou elogios ao Dida. Eu acho que foi ele elogiou muito o Ceni também, mas o Dida, eu lembro dele ter falado muito bem, que era o melhor tecnicamente que ele viu. Mais detalhes para você ver o nível da discussão aqui que o Carlos Miguel levantou. Muito bom. Quer dizer que ele está quem sabe ele pode sonhar para chegar um dia a ser desse patamar, desse nível, e a gente estava bem servido em 2002 mesmo, hein? E o Vanderlei... É verdade, razão. Em 2002 o negócio estava bom. E o Vanderlei Luxemburgo falou numa entrevista, eu não lembro qual foi o pós-jogo, mas estava ele e o Carlos Miguel, né, juntos dando uma entrevista. Certamente era um jogo da Sul-Americana. E ele falou, o rapaz aqui do meu lado tem que ter paciência, tá? Não ir para outro clube, porque ele é o substituto do Cássio, e para mim já está definido isso. O Vanderlei realmente ali rasgou muitos elogios ao Carlos Miguel, dizendo para ele ter paciência, esperar, né, o Cássio, né, encerrar a carreira para assumir o gol do Corinthians. Não sei se o Carlos Miguel vai ter essa paciência, né, Razão? Vamos acompanhar nos próximos meses e semanas essa sequência do Carlos Miguel, que me parece realmente um goleiro muito promissor. Obrigado pela participação com a gente, viu, Samir, nesse feriado. Valeu, Razan, que é isso. Um abraço para você, para o PVC e para quem nos acompanha no De Primeira. Valeu, bom feriado a todos aí.